Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 22 de agosto. A gente agora vai destacar as principais notícias e manchetes pelo país, começando com a capa do jornal o Globo. A manchete do dia são sobre as verbas extras, que o governo quer mudar as regras de fundo de pensão para turbinar o PAC. O governo, ele articula essas mudanças nas regras do fundo de pensão e estatais, como a Petros, da Petrobras, e o Prev, do Banco do Brasil, para incluir obras de infraestrutura entre as aplicações possíveis para esses recursos. Os fundos guardam as reservas previdenciárias dos seus funcionários e aplicam esses montantes para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Desde 2022, uma norma do Conselho Monetário Nacional limita as aplicações pelos fundos a investimentos mais conservadores. Em gestões petistas anteriores, a injeção destes recursos em projetos estratégicos do governo causou aí algumas perdas dos fundos de pensão. Também destaque aqui na capa do Globo de hoje é mais uma dose de diversão aí com as atrações do Rio Gastronomia, que volta aí para mais 4 dias de festas lá no Rio de Janeiro. Nas eleições de 2024, a campanha abre crises entre governadores e prefeitos das capitais, como no Rio de Janeiro, as disputas de Salvador, Manaus e também destaca aqui Fortaleza, que tem um debate estadualizado e o confronto aberto entre os chefes dos executivos locais. Destaque também sobre as eleições de 2024, Romário trai o PL em Palanques e partido acusa infidelidade. O senador pelo partido de Bolsonaro, ex-craque de futebol, Romário, apoia rivais da sua sigla nas disputas nos eleitorados de Rio e também de Niterói. Sobre o Senado, avança na casa o projeto que favorece os políticos inelegíveis. O texto altera a lei da ficha limpa e reduz o período de proibição de candidatura de condenados. Foi aprovado em aí uma comissão lá do Senado. Também destaque nas eleições, as cidades onde as eleições já estão decididas. Aqui, segundo o jornal o Globo, em 216 municípios, há apenas um candidato na disputa pela prefeitura. Pela lei, basta que eles tenham um voto para vencer. Destaque também na capa do jornal o Globo, é na área de opinião. O primeiro destaque é o editorial. A conversa entre poderes é positiva para o país, falando sobre aquela reunião que aconteceu entre os poderes para falar sobre as emendas parlamentares. Merval Pereira diz que o STF não pode fazer pactos porque terá que julgar. Malu Gaspar, ainda sobre esse mesmo assunto das emendas parlamentares, a transparência em Brasília fica só nos discursos. Na economia, Miriam Leitão escreve sobre o Banco Central entre o fogo da política e o do mercado. Também em destaque aqui nas páginas internacionais é Guga Chakra, que escreve sobre Kamala Harris e a guerra em Gaza. No segundo caderno, na área de cultura, a deliciosa temporada de Zelador, escreve aí a coluna de Patrícia Kogut. Também em destaque aqui no Entreouvindo de hoje, na área de charges, é Kamala Harris e Donald Trump falando sobre as eleições lá nos Estados Unidos. Você não perde por esperar, diz a candidata democrata ao candidato republicano. Também destaque aqui é que o Brasil vai barrar imigrantes sem visto. Após a Polícia Federal identificar que o país virou rota de tráfico de pessoas também, o governo decide endurecer com pedido de asilo e proibirá a entrada de visitantes sem visto a partir da próxima segunda-feira aí da semana que vem. Destaque também na capa é sobre a Copa Libertadores com drama e final eletrizante. O Botafogo elimina o Palmeiras.
Na área ainda de política e de justiça, Moraes abre inquérito para apurar o vazamento de das mensagens de ex-assessor. O ministro ordenou a investigação que corre sobre sigilo sobre o vazamento das mensagens do seu ex-assessor do TSE, que vai prestar aí depoimento. Outros destaques é sobre a segurança no país, sobre a insegurança, que o roubo de cargas cresce em 57% das rodovias federais do país em 6 anos. Também destaque na área de segurança é que ex-policial militar diz que corrupção trava o inquérito na delegacia dos homicídios. E também violência em Vila Isabel já impacta os preços dos imóveis lá no Rio de Janeiro. Por fim, o destaque é na área da saúde, flexibilidade é vida. O estudo de brasileiro relaciona ter o corpo mais flexível a viver mais. Esse estudo detalha o teste de alongamento que criou para ser avaliado. São esses aqui os destaques da capa do jornal o Globo. E o que a gente tem no estado de São Paulo, Celi? Temos como manchete, Amanda, telespectadores, internautas da TV da Transparência, uma manchete sobre a eleição municipal na capital de São Paulo. E diz o seguinte, é uma matéria exclusiva do Estadão. Não vi em outro jornal na edição desta quinta-feira. Articuladores do partido de Pablo Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo, ele está em terceiro lugar, com 16% das pesquisas. Articuladores do partido de Marçal são investigados por negócios com o PCC, primeiro comando da capital. Polícia indicia aliados de presidente do PRTB por trocar carros de luxo por drogas, por cocaína. Diz a chamada de capa. A polícia de São Paulo investiga antigos aliados do presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, e articuladores informais da legenda do candidato Pablo Marçal por trocar carros de luxo por cocaína para o PCC, financiando o tráfico de drogas e dividindo os seus lucros. Em 2023, a polícia indiciou Tarcísio Escobar de Almeida, ex-presidente estadual lá de São Paulo, do PRTB, e Júlio César Pereira, o Gordão, sócio de Escobar. Os dois eram homens de confiança de Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB. Procurados, os indiciados negaram ligação com a facção criminosa PCC. Com forte atuação nas redes sociais, a candidatura de Pablo Marçal a prefeito de São Paulo tem crescido nas pesquisas de intenção de voto. Esta última, publicada hoje, ele está com 16,3%, podendo ir para o segundo turno das eleições lá na capital paulista. Veja um trecho do relatório de investigadores da polícia. Diz assim: nos diálogos mantidos, ficou evidente tratar-se de negociação de veículos com o fim de que sejam trocados por drogas. A política, o partido político envolvido com a marginalidade, com os traficantes. Outro chamada de capa do Estadão de hoje: Congresso
projeto que enfraquece a lei da ficha limpa avança no Senado. Pelo projeto aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, inelegibilidade se limita a 8 anos e estabelece várias alternativas para início dessa contagem dos 8 anos. Hoje, esse prazo é contado a partir do último dia de mandato do parlamentar. Só lembrando que o presidente da CCJ, e na hora que foi votar o projeto, deu maior força, é Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. E o relator que deu o voto favorável é um senador aqui do Maranhão. Ele é do PDT. Nas páginas internas daremos mais detalhes sobre essa matéria. Destaque na área de economia, política monetária, elevação de juros pelo Banco Central em setembro entra no radar do mercado. Projeções Broadcast mostra que 38% das instituições consultadas prevêem alta entre 0,25 e 0,5 ponto para a Selic. Quem vai definir essa taxação de juros é o Copom. Realmente a reunião está prevista para setembro, mas uma matéria prato cheio para quem vive da especulação financeira. Aí desde agora, em agosto, eles já ficam fazendo as especulações. Vai aumentar, vai diminuir, é 0,25%, é 0,5%. Muito bom, um assunto muito bom para quem vive de usar o seu dinheiro para especular financeiramente. Hoje, a atual taxa é de 10,50% ao ano, é a atual taxa Selic. Algumas instituições projetam 11% já para setembro. A imagem de destaque é sobre a situação das queimadas na Amazônia. Mesmo com desmate em queda, a Amazônia está queimando mais. Mais de 43 mil focos de fogo foram detectados em 2024, neste ano. Pior índice no bioma desde 2007 para o período de 1º de janeiro a 20 de agosto. Seca iniciada no ano passado agrava a situação e uma resposta mais efetiva de prevenção tem sido cobrada do governo. Na área de cultura, a chamada de capa é para o cinema. Em Tipos de Gentileza, é o nome do filme, uma nova provocação. Com a atriz Emma Stone, essa que está na foto, novo filme do diretor Yorgos Lanthimos, ele que também foi autor do filme Pobres Criaturas, volta a desafiar o público com esse novo filme Tipos de Gentileza. E a atriz principal é a Emma Stone, que no filme Pobres Criaturas, também do Yorgos Lanthimos, ela ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme Pobres Criaturas. Na área de esportes, na Copa Libertadores, o Palmeiras sai perdendo por 2-0 e quase vira, mas Botafogo passa adiante. Família e sociedade. Nova regra para herança e divórcio
que agora pode ser feito nos cartórios e com o casal tendo filho menor de idade, reduz os custos em 50% do processo. E por último, o destaque é no caderno Economia e Negócios. No Conjunto Nacional em São Paulo, loja da Magalu ocupará área em que ficava a Livraria Cultura. É com você, Amanda. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, o primeiro destaque, a manchete do dia, são sobre as mensagens vazadas dos ex-assessores do ministro Alexandre de Moraes. A manchete da Folha de São Paulo traz o processo sigiloso que revela erro e contradições de Moraes. Parlamentar teve redes bloqueadas após relatório equivocado. Procurado, o ministro não se manifesta. Aqui, falando também sobre um processo de sigilo que corre aí contra ex-deputados estaduais, que mostra erros e contradições do ministro Alexandre de Moraes a respeito de o uso do órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Procurado pela reportagem, o ministro não quis se manifestar. Aqui no caso, um deputado estadual teve as suas redes sociais bloqueadas por uma decisão de Alexandre de Moraes tomada a partir de um relatório dado equivocado. Em 2022, Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor, que era então o chefe do órgão especial do TSE contra a desinformação, apontou erroneamente no documento um parlamentar do Paraná como autor de postagens contra os ministros do STF. E aqui também em destaque é sobre o ministro, o Alexandre de Moraes, que abre um inquérito sobre os casos das mensagens aí de seus ex-assessores. Aqui destaque também na capa da Folha a captura de tela do andamento do inquérito aberto por Alexandre de Moraes sobre os casos das mensagens, que também está sob sigilo. Ainda na área de análise, Patrícia Campos Mello escreve sobre as eleições nos Estados Unidos. Obama e democratas voltam para a quinta série contra Donald Trump. Na convenção, Obama fez piada aludindo ao tamanho do pênis de Trump e o chamou de mimimi. Os democratas desistiram de lutar contra o espírito das redes. Também destaque pelo mundo e nos Estados Unidos, vice de Kamala destaca valores de cidade pequena em discurso. Voltando para o Brasil, o decreto faz temor de interferência em reguladoras. Isso porque o presidente Lula criou um comitê para implementar mudanças nas áreas do governo, entre elas as agências reguladoras. No mesmo dia, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, enviou um ofício à ANEEL com um tom avaliado como incisivo. O mercado avaliou como risco de interferência. Também destaque aqui na área da política é o acordo que recicla exigências para as emendas parlamentares. O acordo fechado pelo STF, o Congresso Nacional e o governo Lula sobre as emendas parlamentares recicla algumas exigências para a formulação da destinação das verbas. O texto diz que os recursos das emendas de comissão devem ser destinados para projetos de interesse nacional ou regional. A resolução do Congresso, no entanto, já cobra caráter institucional e interesse nacional para as emendas. O acerto entre os poderes ainda abre uma brecha para a manutenção da falta de transparência nos recursos, ao não obrigar a apresentação de autores das emendas de comissão. Também destaque no governo é que o governo vai vetar o refúgio a imigrante em trânsito, porque o Ministério da Justiça vai proibir estrangeiros em trânsito aéreo que peçam por refúgio no Brasil. A Polícia Federal identificou passageiros de diferentes nacionalidades que fazem a solicitação, mas não permanecem no Brasil, usando o país como uma passagem de rotas
imigratórias. Também em destaque são os poderes que assinam pacto por agenda ambiental. O presidente Lula, o Congresso Nacional e o STF assinaram um documento com 26 medidas em que assumem compromissos para acelerar a transformação ambiental no país. Também destaque é o total de alunos com deficiência supera o dado oficial. Na área de mercado, Magalu terá loja em espaço da Livraria Cultura. Em São Paulo, o destaque é dona das áreas de favela, uma construtora chamada CDHU planeja cobrar por regularização de imóveis. Ocupação e conjunto habitacional aqui em São Paulo é o destaque da foto. Em troca de terrenos, o governo Tarcísio prevê que moradores paguem a urbanização. Também destaque aqui é o acidente após o acidente, a Voepaz deixa de operar 9 rotas até outubro. E por fim, nos editoriais, taxação alta e corte de publicidade para os bets. A respeito das deficiências na regulação das apostas esportivas pela internet, que se multiplicam no Brasil. E o outro editorial é corte ou não é, acerca da revisão para os benefícios de pessoas de baixa renda. São esses os destaques da capa da Folha de São Paulo. E o que a gente tem agora no Povo, Celi? Jornal Cearense O Povo, Amanda, tem uma chamada para o Festival Zeppelin, que vai ser realizado agora em Fortaleza, trazendo a programação que tem mistura de ritmos e revelações da música. A manchete é sobre a eterna penúria que vive a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Em 2024, cirurgias pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, tem redução de 98%. De acordo com dados da instituição, foram realizadas 71 cirurgias de janeiro a agosto deste ano, 71 somente. No mesmo período do ano passado, foram 3.896 operações pelo SUS. A falta de destaque é a vitória ontem do Fortaleza, no jogo de ontem à noite, na Arena Castelão, quando o Fortaleza venceu o time do Rosário Central da Argentina de virada, e agora o time volta às quartas de final do Campeonato da Sul-Americana. Na foto é o jogador Iago Pikachu, marca o segundo gol da vitória do Fortaleza. Ainda na área de esportes, outro destaque é que fora de casa, o Ceará derrota o CRB por 2-0 e se recupera na Série B. Hoje o Ceará está em sétimo colocado, sétimo lugar. Tem uma matéria na área de economia sobre preço comparado. Valores de itens para fazer churrasco aqui em Fortaleza variam até 200% no preço. Então, só muita pesquisa para economizar. E por último, também é na área de economia, inclusive a matéria ontem que a gente leu aqui no Estadão, e hoje o Jornal O Povo está trazendo, é que as cidades de Fortaleza e Sobral estão entre as 200 mais competitivas do Brasil. Amanda. A gente vai agora para os destaques no Correio Brasiliense de hoje. Aqui, o primeiro destaque, a manchete do dia, é sobre um assassinato de Juliana, de apenas 34 anos, que foi morta aí por um homem bárbaro e covarde. Essa brutalidade do ataque de Walisson Felipe de Oliveira, de 29 anos,
A sua ex-companheira, Juliana Barbosa Soares, de 34, chocou aí o Distrito Federal. No fim da noite de terça-feira, a dona de casa saía da própria festa de aniversário ao lado da sua mãe e a sua filha de apenas 5 anos, quando foi atropelada pelo carro dirigido por Alisson, que atingiu as vítimas 2 vezes e ainda saiu do veículo para verificar se havia acertado as mulheres. Juliana morreu no local e a mãe dela, junto com a sua filha, escaparam com ferimentos e ainda estão internadas. O feminicida, que é o 12º crime deste tipo aí no Distrito Federal ainda este ano, deixou o carro na rua e fugiu a pé. Ele foi preso ontem à tarde após denúncias anônimas e, além do feminicídio, ele também responderá por 2 tentativas de homicídio. Aqui, a Juliana, que acabou sendo vítima aí de feminicídio lá em Brasília. Também destaque é na área da educação, mas na área da insegurança, que professora vive terror em escola em Palatina. Um aluno armado com 2 facas fez uma docente refém na escola classe 16. Também destaque aqui na área de segurança é a ampliação na área central, que o governo do Distrito Federal confirma a construção de uma nova sede para o 6º Batalhão da PM, que atende também à esplanada dos ministérios. Destaque na área da justiça, que a Polícia Federal convoca ex-assessor de Alexandre de Moraes, o principal personagem dos vazamentos as mensagens entre Alexandre de Moraes, do STF, e auxiliares à época em que o ministro presidia o TSE, Eduardo Tagliaferro, presta depoimento à Polícia Federal em São Paulo. Ele foi demitido do cargo após um caso de violência doméstica e Tagliaferro terá que explicar como as conversas chegaram à imprensa. Falando aí das emendas, Dino vê consenso, mas a análise segue. O ministro que suspendeu as medidas impositivas avalia que o acordo deu boas balizas para o pagamento. Nos Estados Unidos, democratas ligam Trump ao caos. No 3º dia, a Convenção Nacional dos Democratas em Chicago se foca na luta pela liberdade. Também destaque aqui é sobre os preparativos lá em Brasília. Essa imagem que é destaque na capa do Correio Brasiliense, os preparativos para o 7 de setembro, que a esplanada dos ministérios já começa os preparativos para as comemorações do Dia da Independência. A estimativa da empresa que monta a estrutura é que cerca de 30 mil pessoas ocupem as arquibancadas. No caderno de Direito e Justiça, a despedida de Solomão, com a atuação voltada à disciplina dos juízes, o ministro Luiz Felipe Solomão deixa o Conselho Nacional de Justiça para assumir hoje a vice-presidência do Supremo Tribunal de Justiça. Em entrevista também, Thaís Riedel, ela critica a pouca participação feminina na OAB, ainda falando sobre o caderno de Direito e Justiça. No CB Poder, a deputada Bia Kicis, do PL, é entrevistada e disse que o parlamento está desmoralizado e disse que não concorda com as formas das negociações de emendas parlamentares. Na área aqui do futebol, o sofrimento e alegria. Em um jogo emocionante até o fim, o Botafogo empatou com o Palmeiras e garantiu a vaga nas quartas da Libertadores. E por fim aqui, o combate ao racismo. O presidente da Fundação Palmares, que completa hoje 36 anos, João Jorge dos Santos, diz que a instituição é um espelho para o país. São esses os destaques do Correio Brasiliense. O que a gente tem no valor econômico? Na área de educação, é uma chamada de capa dizendo que ensino à distância deve ter mais um semestre negativo. O mercado está ruim, diz Eduardo Parente, da Idusques. Na área de agronegócios, temperaturas elevadas e estiagem afetaram a produção de sementes de soja para a próxima safra 2024 e 2025. Filantropia.
Com apoio de nomes de peso do setor financeiro, IDES cria fundo com meta de captar 25 milhões de reais, diz Paula Fabiani. A manchete do Valor Econômico é dizendo que o setor de serviços e consumo reduz investimentos. Entre 23 empresas que fazem parte do Ibovespa, os aportes recuaram 10,2% no primeiro semestre deste ano no Brasil. A foto de destaque é do candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, o atual governador do estado de Minnesota. E a manchete da matéria é a seguinte: Kamala Harris e Tim Walz têm chapa oficializada para a eleição na convenção do Partido Democrata. Outra matéria internacional é dizendo que a ata mostra que o Banco Central norte-americano, que chama Fed, disposto a cortar juros em setembro. Projeto prevê prazo menor de inelegibilidade. É o caso que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem projeto de lei complementar que, na prática, diminui o período de inelegibilidade para condenados por crimes comuns e políticos cassados. O assunto no jornal Estadão, que a gente acabou de ler, diz que essa iniciativa do senador Davi Alcolumbre e do senador Weverton, lá, que foi o relator lá do Maranhão, enfraquece a lei, a chamada lei da ficha limpa. Governo quer fundo de pensão em obras do PAC. É outro destaque da capa do Valor Econômico. Previdência vai rever critério do Ateste-Med. Esse Ateste-Med é feito por informação digital. E por último, é uma matéria com essas duas jovens senhoras, mulheres no G20. Ana Fontes e Adriana Carvalho estão entre as líderes do W20, grupo de engajamento do G20, que tem por objetivo promover a equidade de gênero nas maiores economias do mundo, além de União Europeia e Africana. As propostas serão discutidas hoje durante o 7º Diálogo Nacional do W20 Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Amanda. Nas páginas internas agora de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal Globo. O primeiro fala sobre a conversa entre poderes é positiva para o país. Não necessariamente o acordo sobre as emendas parlamentares será o ideal, mas é melhor do que o embate institucional. O segundo editorial, ou o Senado reage ou o Brasil terá maior imposto sobre o consumo do mundo. As listas de exceções tornam inviável a alíquota padrão de 26,5% estipulada pelos próprios deputados. Na área de política, o destaque aqui é sobre as rixas nos estados, assim como no Rio de Janeiro, que foi a pauta de ontem sobre as rixas. A disputa tem outros embates entre prefeitos e governadores pelo Brasil. Aqui, destaque é a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará. Aqui,
O prefeito José Sarto, em Fortaleza, ele ataca não só a direita, como também o PT de Eumano de Freitas, o governador Eumano de Freitas, que está ao lado de Evandro Leitão aí nessa disputa. O governador classificou os ataques de José Sarto como oportunistas. Aqui a situação do Ceará, o jornal Globo classifica algumas situações pelas capitais brasileiras como delicadas, isso no Rio de Janeiro, na Bahia, em Amazonas e também no Ceará. Em busca da reeleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto enfrenta uma forte rejeição. Aliado de primeira hora do ex-ministro Ciro Gomes, o pedetista enfrentará as urnas com o ex-correligionário, presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que tem o apoio do governador petista Eumano de Freitas. O prefeito acusa o governador de não combater as facções criminosas, enquanto Freitas diz que o adversário terceiriza as responsabilidades. Também na área de política, falando sobre as eleições deste ano, Bolsonaro renova apoio a Nunes, que é escondido por campanhas, falando aí sobre as eleições na capital de São Paulo. Ainda na política, aliados cobram punição de Romário por traição. Para membros do PL, o senador traiu o partido ao anunciar voto em Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro, que é o adversário de Ramagem, que é o indicado, que é o postulante pelo partido dele, o PL, e apoio a Rodrigo Neves, do PDT, em Niterói, onde a sigla também tem o candidato Carlos Jodi. Flávio Bolsonaro fala em constrangimento. Ainda sobre as eleições deste ano, em 216 cidades, a eleição para prefeito terá só um candidato. O município pernambucano, batizado de Solidão, e São José do Ubá, no Nordeste Fluminense, são exemplos locais com candidaturas únicas registradas. Também destaque na política é sobre a lei da ficha limpa, um projeto que altera essa lei e reduz o prazo de inelegibilidade. O período continuaria sendo de 8 anos, mas passaria a ser contado a partir da condenação e não após o cumprimento da pena. Também em destaque, Moraes abre investigação sobre o vazamento de mensagens. Inquérito tramita no Supremo em sigilo e foi distribuído a ministro por prevenção. Ex-servidor é chamado a depor na Polícia Federal. Pelo Brasil, os destaques aqui são alvos móveis, roubos e furtos de caminhões em rodovias federais crescem desde 2017. Aqui, o jornal Globo mostra alguns gráficos sobre os furtos e roubos e saques de carga nas rodovias federais pelo Brasil, que foram subindo aí as situações de furto, de roubo, de saque, e o total em 2018 atingiu o ápice com 2.265 casos. No ano passado, em 2023, foram cerca de 1.903 casos. Aqui, destaque também são sobre as rodovias com os casos mais registrados. A BR-116, que passa aqui pelo Ceará também, é a que tem mais problemas relacionados a essa questão. São 2.731 casos. Outros destaques também é a BR-381, também a BR-101 e a BR-040. Também aqui falando sobre o Brasil, são sobre as mensagens que detalham a atuação do PCC no mercado de futebol. Conversas por WhatsApp, o Japa do PCC trata de pagamentos de jogadores que não são investigados. O delator também acusou outro agente de trabalhar para a facção. Destaque também aqui falando sobre o Brasil é que o país vai dificultar os pedidos de asilo aos imigrantes. A partir de segunda-feira, quem fizer a escala em Guarulhos para outro destino no exterior e não tiver o visto, precisará seguir viagem.
A Polícia Federal constatou que o país se tornou um dos pontos para asiáticos tentarem entrar nos Estados Unidos e no Canadá. Na economia, fundos de pensão para turbinar o PAC. O governo quer que entidades invistam em infraestrutura que foi fonte de problema no passado. Ainda na área de economia, mais de 2 milhões de microempreendedores individuais estão no Bolsa Família. O número equivale a 14,1% do total. Microempreendedores, em sua maioria, são mulheres, não têm um ensino superior, são negros e a idade varia entre 30 e 49 anos. Na área de energia limpa, energia solar, a ANEEL vai fiscalizar quem vende assinaturas. O Tribunal de Contas da União e a agência reguladora veem irregularidades no modo de negócio que garante subsídios nas contas de luz. Também pelo Brasil, a Polícia Federal prende 2 suspeitos de desviar 15 milhões dos pagamentos do sistema do governo federal. Também sobre essa fraude milionária combinou engenharia social e phishing. A falha no sistema de segurança permitiu que os criminosos usassem credenciais para ter acesso. Sobre o G20 no Brasil, o cenário cria oportunidades para a indústria. A transição para a economia de baixo carbono e a corrida tecnológica entre as potências abrem chances de aumentar a competitividade. Também destaque aqui pelo mundo é o aborto, clima e armas. Vice de Câmara, Tim Walz, sinaliza aceno à esquerda dos democratas falando sobre as eleições nos Estados Unidos. Também nessa área falando sobre os Estados Unidos, na área de análise, Obama e Michele exortam ao trocar vaia pelo voto. Também sobre as convenções que transformam avós e mães em cabos eleitorais. Oradores fazem referências às mulheres que influenciaram suas trajetórias em aceno ao crucial eleitorado feminino das eleições. E por fim, o destaque é na área da saúde e bem-estar até a maturidade. Ter corpo flexível aumenta a longevidade, mostra o novo estudo de autor brasileiro. São esses os destaques internos que a gente tem no Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão? Eu começo pela coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, e a nota principal diz: Câmara Federal vai recuar em PEC que autoriza o Congresso a derrubar decisões do STF. Após o Supremo Tribunal Federal, o STF, anunciar o acordo com o governo e Congresso para manter o pagamento das emendas parlamentares, diante de ajustes, a Câmara sinalizou um recuo. A proposta de emenda constitucional, a PEC, que autoriza o Legislativo a derrubar decisões da Suprema Corte, voltará para a geladeira do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Mas isso não significa clima de plena harmonia entre parlamentares e a magistratura. A outra PEC, que limita decisões monocráticas, decisões individuais dos ministros, continuará em curso, continuará tramitando. O líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, do PL, do Partido Liberal, anunciou ontem que ele será o relator dessa PEC. E com certeza indicado pelo Arthur Lira, que é do PP aqui do estado vizinho de Alagoas. O texto foi aprovado já no Senado dessa PEC que limita as decisões monocráticas. O texto já foi aprovado no Senado no ano passado e estava na gaveta, na geladeira de Arthur Lira desde dezembro do ano passado. Saiu dessa gaveta, em tom de retaliação contra o Supremo.
após a Corte manter suspensas o pagamento das emendas parlamentares impositivas. Continua a nota. Os ministros do STF já haviam sinalizado ao Congresso que a PEC para revogar decisões da Corte, a primeira PEC, seria inconstitucional, como mostrou a coluna do Estadão. Em relação à segunda PEC, que é a PEC das decisões monocráticas, os magistrados tentam minimizar seu impacto com o argumento de que seria inócua diante de limitações já existentes. Mas não é bem assim. Parlamentares sabem que o tema causa desconforto no STF e o rito dessa pauta dependerá de negociações nos próximos 10 dias para finalmente destravar o pagamento das emendas parlamentares. Travamento das emendas feita primeiro individualmente, monocraticamente pelo ministro Flávio Dino e depois decisão referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Outra nota aqui da coluna do Estadão. O presidente Lula recebeu ontem no Palácio do Planalto as senadoras Soraya Tronic, do Podemos. A Soraya é aquela que ela é autora da lei ou do projeto de lei que libera o uso dos cigarros eletrônicos. Então o Lula recebeu ontem no Planalto a Soraya Tronic, hoje ela está filiada ao Podemos, e também a senadora Lisiane Gama, que é do PSD do Maranhão. As duas são evangélicas. Licenciada, a Elisiane hoje está licenciada do cargo, como antecipou a coluna do Estadão semana passada. As duas buscam apoio do Lula para lançar uma mulher a candidata à presidência do Senado. Agora, de mãos dadas com Lula, Soraya foi eleita em 2018 na onda bolsonarista. Segundo relatos, o presidente Lula demonstrou simpatia à participação das mulheres na disputa pela presidência do Senado, mas diz que não interfere em eleição no Congresso, nem no Senado e nem na Câmara, pelas mesas diretoras, do Congresso, nem da Câmara Federal e nem do Senado. Lula sabe que uma aproximação com as senadoras, nesse intuito, pode desgastar a relação com o Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, considerado favorito para suceder o atual presidente Pacheco. E o Davi já foi presidente do Senado e quer voltar. E aqui a coluna diz que ele é favorito para que seja eleito novamente presidente do Senado Federal. Outra nota é sobre o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que reuniu autoridades e advogados no lançamento do seu novo livro, cujo título é Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia. O lançamento do livro foi em um restaurante em Brasília. Vamos para a página dos editoriais. O primeiro editorial tem um título: A Montanha Pariu um Rato. Acordo entre STF, Legislativo e Governo mantém problemas das emendas parlamentares e do desequilíbrio
das relações entre os poderes, sem restituir ao Executivo o controle do orçamento da União Federal. O segundo editorial: o governo Dilma ainda dá prejuízo. Os Correios vão aportar 7,6 bilhões de reais para tapar metade do rombo no fundo de pensão que aplicou recursos em fundos de investimentos e projetos lulopetistas de estrita conveniência política. E esse fundo de pensão dos Correios chama-se Postales. Páginas de artigos. O ex-senador José Serra, ex-senador, ex-ministro da Saúde José Serra, que foi do PSDB, ele escreve: é a política, estúpido. A situação criada com o orçamento secreto e as emendas parlamentares via PIX implica a destruição de toda a construção institucional que a Constituição de 1988 fundou. O segundo artigo é do jornalista Eugênio Butti, uma festa discreta. Há mais de meio século, Frei Beto é personagem de primeiro plano da história nacional. O semblante que o Brasil teve hoje o semblante que o Brasil tem hoje, não teve. O semblante que o Brasil tem hoje leva sinais da sua caligrafia e da sua pedagogia. Frei Beto, cujo nome todo é Carlos Alberto Libânio Cristo, ele é frei da congregação dos dominicanos, ele é teólogo e ele esteve há uns 15 dias atrás aqui em Fortaleza para participar da homenagem aos 50 anos de morte do Frei Tito. Frei Tito, cearense, que foi morto na ditadura militar e ele foi contemporâneo de Frei Beto. Páginas de política. Aqui é a matéria que é exclusiva do Estadão, que é a manchete de página de hoje, dizendo que articuladores de sigla, que é o partido, que é o PRTB, de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, trocavam carros por cocaína, diz inquérito da polícia. Investigação apura envolvimento de 2 homens da confiança do presidente nacional do PRTB em operações de tráfico de drogas do PCC. Os indiciados alegam inocência em celular, conversa sobre o batismo de membros do PCC. Aqui tem um trecho do inquérito que cita os nomes de Gordão e de Escobar. Acusação: na campanha, Marçal tem insinuado, sem apresentar provas, que Boulos, o candidato do PSOL, é usuário de cocaína. Esse é o nível da disputa pela prefeitura da maior capital do país, São Paulo. Então, a última pesquisa do Instituto Atlas Intel, da Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL, com 28,5% nas intenções de voto. O atual prefeito, que é do MDB, Ricardo Nunes, aparece
com 21,8%, e Marçal vem encostando ali em Nunes com 16,3%. Aponta pesquisa do Instituto Atlas Intel, divulgada ontem, e mostra esses números. Marçal foi o único a crescer desde o último levantamento feito pela Atlas Intel, que foi divulgado no dia 8, quando ele estava com 11,4%. E agora o influenciador digital, é o que chama de influencer, ele aumentou 4,9 pontos e está com 16,3 pontos. Nesse cenário, com certeza haverá segundo turno para as eleições de São Paulo. Nenhum deles aí vai alcançar 50% mais um dos votos. E os dois primeiros colocados no dia 6 de outubro vão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro. Projeto que enfraquece a lei da ficha limpa avança no Senado. Aqui a foto, sessão da CCJ do Senado durante discussão do projeto que flexibiliza punições da lei da ficha limpa. Essa proposta aprovada na CCJ, que vai agora para o plenário, pode beneficiar políticos que estão inelegíveis, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um projeto de lei complementar que fixa os prazos de inelegibilidade em 8 anos e favorece políticos condenados pela lei da ficha limpa. A votação se deu de forma simbólica, não foi de forma nominal, quando cada senador coloca o seu nome e a sua cara. Então ela se deu em forma simbólica, votação de forma simbólica, e um requerimento de urgência foi enviado ao plenário da Casa para que esse assunto seja logo votado em plenário. O relator da matéria, o senador do PDT do Maranhão, o Everton Rocha, no entanto, descartou a possibilidade de a votação ocorrer nesta semana. A proposição foi aprovada na Câmara em setembro do ano passado e é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro, mesmo partido do presidente da CCJ, que é o Davi Alcolumbre. O pai da parlamentar, o ex-presidente da Casa e deputado cassado, Eduardo Cunha. A Dani Cunha, senadora, aliás, ela é deputada federal, ela é autora do projeto que passou na Câmara Federal. Ela é filha do Eduardo Cunha, que hoje é do PRD de São Paulo. Ele e o pai dela, Eduardo Cunha, poderá ser um dos beneficiados pelo projeto que a Dani Cunha foi a autora lá na Câmara Federal. Quando da votação do projeto, o relator afirmou que a mudança, que é o Everton, lá do Maranhão, o senador, ele disse que a mudança na lei aperfeiçoa a legislação eleitoral. Aí o presidente da CCJ pegou carona, que é o presidente, é o senador Davi Alcolumbre, também defendeu o texto. Ele disse: apoio a iniciativa de restabelecer a ordem jurídica e democrática. E se for da minha vontade, vota é agora.
disse Davi Alcolumbre em apoio a essa proposta que beneficia os condenados à inelegibilidade, como Eduardo Cunha e como o ex-presidente Bolsonaro. Outra matéria aqui na página, mas vem numa secundária, vem lá embaixo, essa matéria que foi a capa, que foi a manchete da Folha de São Paulo, lida aqui pela colega Amanda, porque foi a Folha de São Paulo que trouxe esse assunto com exclusividade. Moraes manda Polícia Federal abrir inquérito sobre as mensagens vazadas do WhatsApp. Perito é intimado e esse assunto está em segredo de justiça. Páginas internacionais. Estreia de Tim Walz na arena política testa opção de Kamala por vice desconhecido. Ele, que é governador do estado de Minnesota, escolhido pela democrata como companheiro de chapa, encerra a terceira noite da convenção com discurso de apresentação ao eleitor americano. Aqui na foto em destaque, vestidas para falar. Essa primeira aqui é a Kamala Harris, candidata, vestiu terno bege. Depois, a ex-secretária de Estado e foi candidata a presidente em 2016 e foi derrotada pelo Donald Trump, Hillary Clinton, vestiu um terno branco. E Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, mulher do Barack Obama, usou a marca independente Monzi. Rússia, Oriente Médio. Rússia, guerra de Putin. Rússia abate 45 drones da Ucrânia em ataque contra Moscou. Itália retira 5 corpos do iate naufragado. Ministério Público investiga as causas. Nas páginas de Brasil, a primeira matéria é sobre o fogo na Amazônia, que dobra em relação a 2023. O índice é o pior em 17 anos. Mais uma faculdade cria curso de medicina com aval da Justiça. A Faculdade Mauá abriu o vestibular para um curso de medicina em Águas Lindas de Goiás, sem o aval do Ministério da Educação. Então, mais um curso de medicina que se abre no Brasil por decisão da Justiça e não do Ministério que dá esse aval, que é o MEC. Porto de Santos se une à Polícia Rodoviária Federal para rastrear cargas. Ministério Público investiga construtora por suspeita de lavar dinheiro do PCC. Isso lá em São Paulo. Outra matéria sobre o PCC. A primeira foi aquela do PRTB do Pablo Marçal, envolvido lá, e agora outra, o Ministério Público investigando a construtora lavando dinheiro para o PCC lá em São Paulo. Nova regra para herança e divórcio pode diminuir os custos cartorários em mais de 50%. Página de esportes. Palmeiras se despede em jogo com final incrível. São Paulo vai ser atrevido para buscar a classificação. Corinthians já discute compra definitiva de seu novo herói, o goleiro Hugo Souza. Santos leva gol no fim e só empata com o lanterna da Série B.
Sumiço de tesoura, aqui uma boa história, um caso inusitado na área internacional. Em nome da segurança, sumiço de tesoura provoca caos em aeroporto japonês. Páginas de economia e negócios. Aumento da taxa de juros, já em setembro, entra no radar do mercado, daqueles que vivem da especulação financeira. Em ata, Banco Central dos Estados Unidos dá pistas de que deve cortar juros. Caos no mercado de ações vai continuar. Setor financeiro protagoniza a transição energética. Diretor executivo da consultoria Citi Brasil afirma que bancos têm agenda verde, mas que falta senso de urgência ao poder público. 108 empresas pedem aval ao governo federal para atuar como bets. Bets, essas empresas de jogos online. E o governo estima, se ele der o aval, estima arrecadar 3,4 bilhões para o governo. Imagine quanto essas empresas não vão ganhar tirando dinheiro dos apostadores brasileiros. Polícia Federal prende 2 por desvio de 15 milhões de reais do sistema financeiro do governo federal. Magalu terá loja no Conjunto Nacional em São Paulo. Panamá luta para salvar seu canal do Panamá, muito conhecido, atingido pelas mudanças do clima. E por último, é a capa do caderno Cultura e Comportamento, cinema, um novo desafios. O filme Tipos de Gentileza mostra que Yorgos Lanthimos gosta de provocar o público. A atriz Emma Stone, em nova parceria com o diretor, após o filme que fez muito sucesso e onde ela ganhou o Oscar de melhor atriz no filme Pobres Criaturas. Então aqui é a foto da Emma Stone. É com você, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo de hoje. O primeiro destaque é a charge do dia, com o fenômeno Pablo Marçal. Ele aqui numa roleta, atirando facas em todos aqui, falando sobre as eleições em São Paulo. Nos editoriais, a taxação alta e corte de publicidade para bets. O governo acerta ao autorizar o mercado de apostas, mas cumpre vetar ou conter propaganda e elevar impostos, como já ocorre com o tabaco e com o álcool. O segundo editorial é corte ou não é, qualquer que seja a palavra empregada. O pente fino do BPC é uma medida correta, embora insuficiente. Na área de política, Fábio Zanini escreve na coluna Painel: mantenha a distância. Os ministros do MDB não deverão participar da campanha de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo, frustrando o desejo do comando do partido. Renan Filho, que é ministro dos Transportes, e Jader Filho, ministro das Cidades, descartaram se engajar em atos e declarações pró-Nunes. Já Simone Tebet, ministra do Planejamento, tem relações mais próximas com o prefeito e é grata a ele por tê-la acompanhado em seus eventos durante a campanha presidencial de 2022 na cidade. Mas também é improvável que ela se engaje na campanha dele em São Paulo de maneira firme. Também em destaque, processos sigilosos
processo sigiloso no singular revela erros e contradições de morais em órgão do TSE. Procurado e informado sobre o teor da postagem por meio de sua assessoria, o ministro do STF não quis se manifestar. A charge de hoje do Cláudio é ainda sobre as emendas parlamentares. Aqui o ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, conversa com Flávio Dino, também do STF. O coronelismo continua forte. O Cálcio do Leitinho aqui, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre nas mamadeiras das emendas. Também na área de política, avança a proposta que reverteria inelegibilidade de Bolsonaro. A mudança foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que pode aí beneficiar o ex-presidente. Aqui, o diretor do Movimento de Combate à Corrupção no Brasil, o Luciano Santos, ele diz que falamos de uma lei que partiu, na verdade, da iniciativa popular. Importante avaliar se é ou não uma tentativa causista de promover eventual candidatura de Bolsonaro. Aqui, o ex-presidente participa de campanha de aliado em São José do Rio Preto. Também destaque: governador do Tocantins é alvo de busca da Polícia Federal sobre fraude. Aqui a imagem do dinheiro apreendido na casa e no gabinete do governador em Tocantins. Também na área de política, o acordo sobre as emendas parlamentares mantém brecha para sigilo e recicla as exigências. O governo sai fortalecido na distribuição da verba, mas falta de transparência pode continuar. Aqui a Folha de São Paulo mostra e destaca esses números: de 15 bilhões é o total de recursos destinados à emenda de comissão este ano. 8,2 bilhões é a soma de emendas PIX em 2024 e 25,1 bilhões é o total de emendas individuais impositivas para este exercício. Também destaque é que Lula exalta os poderes após acordo por emendas e diz que todos saberão cumprir os seus deveres. Aqui em destaque, os líderes das casas do Congresso, também o presidente do STF, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente do Executivo. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite critica a atuação do governo federal lá no estado após as enchentes. Sobre as eleições de 2024, as eleições em São Paulo, Marçal desafia a Justiça Eleitoral com factoide e reincidência. O influenciador reitera ofensas após decisões judiciais e fala em crítica política. Também destaque: pedido para suspender a candidatura do influencer é negado pela Justiça Eleitoral, ainda falando de Pablo Marçal. Sem adversários, engajamento de Marçal após debates afunda. As ausências que foram estratégicas por causa do influenciador, essas ausências afetam aí essa estratégia de Pablo Marçal, que busca pelas suas visibilidades na rede. Também em São Paulo, Datena se propõe a cumprir metas de Bruno Covas e promete poucas novidades. Também destaque agora nas eleições lá no Rio Grande do Sul, nas cidades gaúchas, os candidatos disputam sem adversários em 43 cidades gaúchas. Ao todo, 214 municípios terão apenas um candidato à disputa pelo cargo de prefeito e a maioria busca reeleição. Aqui, a Folha de São Paulo também mostra a popularidade digital dos candidatos nas capitais de 5 estados, aqui em Porto Alegre, Salvador, Recife e Belém, também além de Goiânia. Pelo mundo, o governo impedirá imigrantes sem visto de pedirem refúgio. Pessoas em trânsito usam o Brasil para entrar nos Estados Unidos pela via terrestre, é o que diz a Polícia Federal. Também em destaque é a entrevista com Juan Barreto, ele que está lá acompanhando as eleições na Venezuela, ele que é o líder chavista, mas que
ele também é opositor a Nicolás Maduro, diz que o rompimento interno do regime é ilusório. Também destaque o candidato a vice na chapa de Kamala Harris lá nos Estados Unidos, destaca a origem e valores de cidades pequenas entre as estrelas. Também aqui destaque é o Tim Walz, ele que é o candidato a vice-presidente lá nos Estados Unidos, e Patrícia Campos Mello escreve na área de análise: Obama e democratas retornam à quinta série contra Trump, lá na convenção democrata. Também aqui em destaque é que Antony Blinken volta aos Estados Unidos sem avançar em plano de trégua, e falando sobre a guerra Israel e Hamas, sobre a guerra da Ucrânia. Em mega ataque com uso de drones, Rússia e Ucrânia se enfrentam. Na área de mercado, falando sobre energia limpa, a energia solar, por assinatura, entra na mira da ANEEL e do Tribunal de Contas da União. Os órgãos e as distribuidoras veem manobra jurídica em modelos de grandes grupos. Também destaque é decreto de Lula que gera temores na interferência em agências. O plano para revisar a regulamentação visa agilizar os processos, afirma o governo. Destaque também é Norte, que bate recorde de consumo de energia e preocupa o setor. E por fim, a Polícia Federal prende 2 suspeitos de invadir o sistema do governo federal. O servidor público está entre os alvos de busca e apreensão. Dos 15 milhões furtados, 10 milhões já foram recuperados. São esses os destaques internos da Folha. O que a gente tem no Povo, Celi? Nas páginas internas, Amanda, do jornal cearense O Povo, a primeira matéria é esse assunto que foi manchete, é a manchete de hoje da Folha de São Paulo. Amando de Moraes, Polícia Federal abre inquérito sobre vazamento de mensagens de WhatsApp entre os juízes, assessores de Alexandre de Moraes. O inquérito foi aberto na segunda-feira, dia 19, e tramita em segredo no STF. O perito foi intimado. A outra matéria é aqui do estado do Ceará. Ceará é o segundo do Nordeste com maior número de superinteligentes, superdotados. O estado registra 46 pessoas desse porte, ficando atrás apenas da Bahia, que contabiliza 134 superinteligentes. 10 estados brasileiros com maior número de superdotados, o primeiro é São Paulo, com 1.700, Rio de Janeiro, com 423, Minas Gerais, com 322, Paraná, com 308, Brasília, Distrito Federal, com 250, Rio Grande do Sul, 182, Santa Catarina, 157, Bahia, 134, Goiás com 56 e Espírito Santo com 54. E no Nordeste, que o Ceará é o segundo colocado, com 46 superinteligentes. Esse mapeamento foi feito pela Associação Mensa Brasil e divulgado no dia 18. Bom, mas tem cearense inteligente em tudo que é canto. Outra matéria, uma nota de pesar aqui do jornal O Povo, dizendo que a cantora e compositora Diana morreu ontem aos 76 anos de idade. A causa da morte da cantora não foi divulgada. Conhecida como a cantora apaixonada do Brasil, a artista morreu enquanto dormia e foi encontrada sem vida pelo filho André. Ela fez muito sucesso nos anos 70,
E até hoje, uma música dela, "Ó meu amado, porque brigamos", ainda toca nas rádios brasileiras. Outra matéria aqui em Fortaleza, um prédio desaba lá no bairro do Itaperi e mata um senhor de 50 anos. Após aprovação no Senado, o ministro Fernando Haddad diz que a reoneração ou a desoneração da folha de pagamento de prefeituras, de algumas prefeituras e de 17 setores da economia que mais empregam, deve andar normalmente. A charge do Cleito de hoje é uma releitura do clássico de contos do Chapeuzinho Vermelho. E ele vestiu aqui a Kamala Harris de Chapeuzinho Vermelho e aqui atrás de uma árvore o Donald Trump como o lobo mau. Na coluna vertical é sobre a divulgação ontem das primeiras doações de campanha. E esse assunto, antes de entrar aqui na coluna vertical sobre esse assunto, você pode ler também sobre essas doações de campanha no blog do Edson Silva, aqui é a matéria. Sarto recebe doação de R$1 milhão de irmão de Roberto Cláudio, do ex-prefeito Roberto Cláudio, e vereador de Fortaleza doa R$100, uma cédula de R$100 para o candidato André Fernandes. Mas voltando aqui à coluna vertical do Jornal o Povo, o título da nota principal é "Quem paga a largada da campanha eleitoral em Fortaleza?". A Justiça Eleitoral começou ontem a divulgar as prestações de conta dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Até agora, maior parte das campanhas recorreu a doações de pessoas físicas para financiar a largada no período eleitoral. Entre os candidatos que já declararam gastos ao Tribunal Superior Eleitoral, lidera por ampla margem o prefeito José Sarto, que recebeu a doação de R$1 milhão do empresário Prisco Bezerra, irmão do ex-prefeito da capital, Roberto Cláudio, e hoje suplente de senador, do senador Cid Gomes, que hoje está afiliado ao PSB. Por conta do repasse, Prisco ocupava até ontem, inclusive, o posto de maior doador eleitoral do Brasil, empatado apenas com a empresária Francine Prado Calas, que doou também doou R$1 milhão para a direção estadual do PSD de São Paulo, do Gilberto Kassab, de São Paulo. Aqui em Fortaleza, a segunda campanha com maior volume já declarado de receitas é a do Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Até agora entrou na conta da campanha dele R$77 mil. Todo o recurso é proveniente de 3 repasses do próprio senador para a campanha, totalizando 77 mil. Mas o senador declarou um patrimônio aí pessoal de R$43 milhões. Em terceira posição em captação de recursos para a campanha é do candidato Capitão Wagner, do União Brasil, somando R$58,5 mil. 58.500. A maior parte desse repasse vem de quem? Vem da mulher do Capitão Wagner, que é a deputada federal Daiane Bittencourt, ou Daiane do Capitão. Ela doou 20 mil. E os outros, para completar os 58 mil, os deputados Felipe Mota doou mais 20 mil, Felipe Mota do União Brasil, e o sargento Reginaldo
deputado estadual, também do União Brasil, doou R$10.000. O sistema do TSE mostrava até ontem apenas um outro registro de uma doação de R$100, como está dito aqui no blog do Edson Silva, uma doação de R$100 feita pelo vereador Julierme Sena, ele que é do PL, mesmo partido do candidato André Fernandes. O candidato Evandro Leitão, do PT, não registrava até ontem à noite qualquer declaração de receitas. Apesar do início marcado por doações de CPF e não de CNPJ, de CPF, a tendência é de que a maior parte do financiamento de campanha ocorra pelo fundo eleitoral, especialmente pelo peso de Fortaleza no cenário local. Bom, essas são as notas de destaque aqui da coluna vertical. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre investimento social e filantropia como ferramentas de mobilização empresarial. Empresas despertam para o voluntariado pro bono. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a sucessão na cidade do Crato, lá no Cariri. E ontem houve o debate entre os 3 candidatos, feito pela Rádio Povo CBN. Hoje, às 17 horas, vão para o debate os candidatos em Juazeiro do Norte. Mas ontem, no debate do Crato, a matéria diz que foi propositivo e fugiu dos ataques. Os candidatos lá são esse primeiro aqui é o André Barreto, ele é candidato pelo PT, apoiado aí pelo governo do estado, que é um candidato governista. Esse do meio é um candidato de oposição, que é o doutor Aloysio Brasil, ele que é do União Brasil, é um médico lá do Crato, inclusive ele teve recentemente na Assembleia Legislativa, que assumiu o mandato de 4 meses como suplente. E o terceiro candidato, também de oposição, que também tem o mesmo sobrenome, Lucas Brasil, ele é candidato pelo PSDB. André Barreto, diz aqui a matéria, prometeu acabar com a taxa do lixo para domicílios, e os oposicionistas doutor Aloysio Brasil e o candidato Lucas Brasil, doutor Aloysio pelo União Brasil, e é muito Brasil, e o Lucas Brasil, que é do PSDB, criticaram a gestão, mas sem ofensas pessoais. Sem ofensas pessoais nesse debate. Ainda nas páginas de política, o Povo, outra matéria dizendo que o Povo realiza hoje o debate com os candidatos em Juazeiro do Norte. E esse debate finaliza série de programas nos municípios do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Barbalha foi o primeiro debate. Outra matéria aqui nas páginas internas do Povo é dizendo que o Duquinha, Manuel Duca da Silveira Neto, deputado estadual por muitos mandatos, hoje ele está fora da Assembleia, e agora ele quer voltar a ser prefeito do Acaraú, que é a terra dele, que fica lá na Zona Norte, lá no vale do rio Acaraú, perto ali de Jericoacoara, perto de Cruz. E o Duquinha, como é mais conhecido, Manuel Duca da Silveira Neto, é candidato lá em Acaraú.
Em Fortaleza, a sucessão em Fortaleza, uma matéria dizendo que o candidato do Solidariedade a prefeito, George Lima, testa transporte público e pega ônibus em terminal. PCB promete usar de todos os recursos para manter a candidatura de Chico Malta, que está sendo o pedido de impugnação, foi pedido pelo Ministério Público Eleitoral, por conta que ele não prestou contas, as contas dele como candidato a governador em 2022 estão no TRE, estão como não prestadas contas. Por isso o Ministério Público está pedindo a impugnação da candidatura dele. Já o candidato Zé Batista, candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSTU, critica outros candidatos da esquerda à prefeitura. Nos cadernos de economia, essa matéria dizendo que no Nordeste, Fortaleza é a segunda melhor e Sobral lidera o interior no ranking de cidades competitivas. A capital aparece na 96ª posição do Brasil, destacando-se no funcionamento da máquina pública. E Sobral é a 161, mas lidera a qualidade da educação no país. Ao todo, 404 municípios foram analisados. Olha aqui a primeira coloca aqui no Ceará, os municípios, como ficaram os municípios nesse ranking de cidades competitivas. Fortaleza vem em primeiro lugar na 96ª, Sobral 161, Crato 236, Juazeiro 263, Iguatu 265, Maracanaú 267, Itapipoca 280, Tianguá 287. Isso aí é a localização nesta pesquisa, nesse ranking. Quixadá 297, Caucaia em 307 lugar, Pacatuba 317, Quixaramubim 327, Maranguape 330 e por último Aquiraz na 342 posição dos municípios cearenses no ranking de competitividade. Ainda na área de economia, é uma matéria sobre a importância de pesquisar preço. Preço comparado. Carnes de churrasco, carne para churrasco tem uma variação de preço de 200% em Fortaleza. A importância de pesquisar preço. Quase 80%, outra matéria, quase 80% da renda de extremamente pobres vem de programas sociais. Ceará tem o segundo maior número de MEIs, que é os microempreendedores individuais, no filiados ou beneficiários no cadastro único do Bolsa Família. O governo do Ceará assina com o BNDES acordo para melhorar acesso à água, o contrato no valor de 256 milhões. Nas páginas de cidades, o SVO implanta serviço de remoção de corpos em Fortaleza. A Ponte dos Ingleses, que é conhecida também mais popularmente como Ponte Metálica, vai ser reaberta no próximo domingo. A reinauguração será às 4 da tarde pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Aqui a matéria de
que é a manchete de capa. Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza tem redução de 98% no número de cirurgias este ano, na realização do número de cirurgias. Foram só 71 em 6 meses, 71 cirurgias. No ano passado foi mais de 3.700 e poucas. Outra matéria, a Agência Nacional de Águas e Saneamento vai ampliar monitor de secas para países da América do Sul. O editorial do jornal O Povo de hoje defende, após transparência, discutir o mérito das emendas parlamentares. E por último, a manchete do caderno de esportes. Virou rotina. Fortaleza vira sobre o Rosário Central da Argentina, num Castelão lotado, vence por 3-1 e volta às quartas de final da Copa Sul-Americana. Rival será o Corinthians, repetindo a semifinal da Sul-Americana de 2023. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas do Correio Brasiliense. O primeiro destaque é na área de política, falando sobre as emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino disse que o acordo não finaliza o processo. Ele, que é ministro do Supremo, diz que o acordo entre poderes tem boas balizas. Ele também demonstra confiança de que as partes cumprirão o que foi firmado, até porque, conforme ele mesmo lembra, as liminares que proíbem esses repasses valerão até que sejam adotadas essas regras de transparência. Também destaque é que a CCJ mantém análise de PECs contra o STF, falando sobre a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Também destaque aqui ex-auxiliar de Moraes, que depõe sobre vazamento. Eduardo Tagliaferro será ouvido hoje pela Polícia Federal a respeito das mensagens do ministro que ordenavam, supostamente fora do rito judicial, a produção de relatórios contra os investigados. Também sobre a Polícia Federal, o governador do Tocantins é alvo de ação. Outros destaques aqui nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve sobre a agressão doméstica de ex-assessor constrange Moraes. Na área de política, Denise Rottenberg diz que se quer transparência, se é para ter transparência, que seja geral. Embalados na onda da transparência sobre as aplicações de recursos oriundos de emendas parlamentares, deputados e senadores planejam ampliar a cobrança sobre os gastos do Poder Executivo e também do Judiciário, que sejam aqueles executados pelo Palácio do Planalto, sejam aqueles pelos ministérios ou pelos tribunais. No caso dos ministérios, calculam alguns, os ministros teriam automaticamente puxado mais execução, na verdade, pelos seus respectivos estados. A ideia é reforçar a Comissão de Fiscalização e Controle, de forma a fazer com que o Parlamento cumpra a sua função constitucional de fiscalizar o que o Executivo está fazendo. Também destaque na área da política é a lei da ficha limpa e inelegibilidade mais frouxa. O projeto de lei diminui o prazo em que político fica proibido de se candidatar a cargos eletivos. Também destaque nas eleições, falando sobre São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo mantém a candidatura de Pablo Marçal. Outros destaques agora pelo Brasil. A intolerância no Brasil destrói o Brasil. O presidente da Fundação Palmares, João Jorge dos Santos, falou sobre as mudanças promovidas pela instituição. Ele também prestou homenagem à mãe Bernadette, que é liderança quilombola e foi assassinada no ano passado na Bahia. Sobre as questões do meio ambiente, o comitê vai buscar soluções para as queimadas na Amazônia e também no Pantanal. Sobre a trégua ecológica, que os poderes estão aí unidos para demonstrar unidade após uma crise institucional, eles que firmaram um pacto pela transição ecológica. Outros destaques pelo Brasil é na área da economia, concordatas em França
franca expansão. Pedidos de recuperação judicial crescem 71% no ano e no setor agrário essa taxa disparou em 533%. Dados do IBGE mostram que o total de microempreendedores individuais cresce 11,4% para 14,6 milhões de MEIs aqui no Brasil. Sobre as apostas online, a Fazenda recebe 113 pedidos de registros de empresa e a Bolsa de Valores do Brasil bate o terceiro recorde seguido. Ainda na área de mercado, a Maurícia Gala escreve que o corte de juros nos Estados Unidos está próximo. Após o acidente, a Voepaz revê malha aérea. E também a Maurícia Gala fala sobre a necessidade que impulsiona o empreendedorismo no Brasil. O número de destaque na coluna de hoje são os 50 bilhões, que é o quanto as empresas de autopeças vão investir no Brasil até 2028. Sobre o governo, papeleiras otimistas, empresários do setor de celulose aplicarão 105 bilhões no país, a maior parte em novas unidades. Sobre o Banco Central Brasileiro, a definição de presidente deve ocorrer neste mês. Falando sobre o mundo, aí as eleições nos Estados Unidos, os focos nas liberdades. No terceiro dia de convenção democrata, Bill Clinton diz que eleitores escolherão entre nós, o povo, ou eu mesmo e eu. Ativistas pró-aborto e em defesa do voto latino também discursaram em Chicago. Tim Walz, que é o candidato aí a vice na chapa de Kamala Harris, aceita a nomeação. Também destaque pelo mundo, por último aqui falando sobre os Estados Unidos, Trump apela à retórica do medo. Ele fala atrás de um vidro blindado em Carolina do Norte. Há aí uma preocupação com a segurança do ex-presidente e presidenciável depois do atentado do 13 de julho. São esses os destaques internos do Correio Brasiliense de hoje. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Primeira matéria das páginas internas do Valor Econômico, Amanda, é sobre inflação alta e persistente é risco no cenário, diz a FGV-IBRI. Outra matéria, a maioria dos MEIs, que é a maioria dos microempreendedores individuais, a maioria é empreendedora por necessidade. Indústria tem desafios para a competitividade, é uma matéria sobre o grupo do G20 no Brasil. Projeto para mudanças climáticas não podem ignorar gênero, defende o grupo do W20. Sob temor de fraudes, governo vai rever análise digital do pedido de auxílio-doença. Verba para despesa não obrigatória em 2025 é insuficiente, alerta o INSS. Aqui tem uma matéria sobre o ranking dos estados nessa questão da competitividade. Nós lemos agora há pouco no jornal O Povo sobre as cidades, né? Fortaleza na 96ª das cidades brasileiras. O Valor Econômico traz o ranking dos estados, dizendo assim, Norte e Nordeste, os estados do Norte e Nordeste, ficam atrás em ranking de gestão. Estados e cidades das regiões Norte e Nordeste seguem com os piores indicadores de política pública na edição deste ano do ranking de competitividade dos estados e dos municípios. Os dados sociais e econômicos levantados pelo Centro de Liderança Pública reforçam a demanda por ações para reduzir a desigualdade regional no país. Nenhuma das duas regiões, Norte e Nordeste, tem estado nas 10 primeiras posições, ausência também percebida no grupo
das 5 cidades mais competitivas. Os estados de Florianópolis e São Paulo são... As cidades Florianópolis e São Paulo são, respectivamente, com mais competitividade. O levantamento feito em parceria com a Cial e Tendências Consultoria avalia o desempenho dessas cidades e estados em áreas ou pilares estratégicos como educação, segurança pública, finanças, inovação, entre outras. O estado do Ceará, gestão eficiente, ranking de competitividade, indica estados com melhor desempenho. O melhor desempenho é São Paulo, depois vem Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas. O primeiro estado do Nordeste que aparece é a Paraíba, na 12ª posição. Depois vem o Rio de Janeiro, na 13ª, e depois vem o Ceará, na 14ª posição. Continuando nas outras posições, de 15ª em diante, então Tocantins, Rondônia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, em 19ª posição. Piauí em 20, Pará, Bahia em 22º, Maranhão 23º, Rio Grande do Norte 24º, Acre, Amapá e, por último, Roraima. Economia gaúcha ganhou força, aponta o Banco Central. Tem outra matéria aqui falando do Ceará, é na área de energia. Em busca de reforço, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS, aciona térmica. É a primeira térmica no Brasil a ser acionada. O Operador Nacional do Sistema Elétrico solicitou, no domingo, dia 18, o acionamento da termoelétrica Energia Pecém, no Ceará, para reforçar a estabilidade do Sistema Interligado Nacional, principalmente nos horários de pico de consumo. A usina ficará em operação até a próxima segunda-feira, dia 26, com previsão de geração de 92.240 megawatts. A central é movida a carvão mineral, tem capacidade instalada de 720 megawatts e é controlada pela Mercúrio A7, que comprou 80% da energia Pecém da EDP em setembro de 2023. O acionamento ocorre em um cenário marcado por chuvas abaixo da média na região norte e o aumento das temperaturas no sudeste, com elevação da demanda de energia. Então, energia gerada no Pecém para todo o sistema nacional. Lula e Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, agora na área de política, reúnem-se para discutir sobre emendas parlamentares. Um dia após o anúncio do acordo entre os 3 poderes, o presidente chama cúpulas do governo, do Congresso e do Judiciário para mostrar que há ambiente para o diálogo. E chamou o Davi Alcolumbre porque lá no Senado ele é quem manda nas emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino envia para a Procuradoria-Geral da República o relatório sobre o orçamento secreto. CCJ do Senado aprova projeto que reduz prazo de inelegibilidade. Efeito retroativo das mudanças contempla ex-mandatários por fatos pretéritos, por fatos passados, e pode beneficiar
o ex-presidente Bolsonaro, que hoje está inelegível, e pode também beneficiar o ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. A filha dele foi a autora da iniciativa do projeto lá na Câmara Federal e já foi aprovado em setembro do ano passado. E agora, já no Senado, já foi aprovado na CCJ, que é a comissão que analisa a constitucionalidade da matéria, e agora vai ter um pedido já de tramitação urgente no plenário do Senado. Supremo vai apurar vazamento de mensagens de WhatsApp de assessores de Alexandre de Moraes, matéria dada com exclusividade pela Folha de São Paulo. O César Felício, que é jornalista aqui do Valor Econômico, ele escreve: eleições municipais têm a menor quantidade de candidatos desde 2008. E ele faz aqui um gráfico mostrando a quantidade de vagas de prefeito e a quantidade de vagas de vereador por candidatos. No Acre, candidatos a prefeito por vaga. Lá tem 2,91 candidatos por cada vaga, disputando cada vaga de prefeito. E 8,95 candidatos a vereador por cada uma vaga na Câmara Municipal. O Ceará está na quarta posição. Nós temos aqui 184 prefeituras, né? E existem 2,63 candidatos por cada uma vaga de prefeito. E para vereador, existem 5,51 candidatos por cada uma vaga de vereador nas câmaras municipais do Ceará. Pressionado, ainda nas páginas de política, pressionado, Ricardo Nunes tenta conter alta de Marçal à direita. Uma matéria que a Amanda leu na Folha de São Paulo diz que ele está tendo uma baixa nas redes sociais. Eu pergunto, como está tendo uma baixa? Se ele está aumentando na pesquisa da Atlas Intel, ele saiu de 11,9% para 16,3%. Ele está crescendo no eleitorado. Ele é o terceiro, o Pablo Marçal, que aí tem assessores envolvidos. A polícia está dizendo que ele tem assessores envolvidos com o tráfico de drogas, com o PCC, fez só aumentar de 11% para 16%. Hoje ele é o terceiro mais bem situado nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. No Rio de Janeiro, briga do governador Castro e do prefeito Paes antecipa a disputa de 2026. Em São Paulo, o PSDB expulsa o Tucano, contrário à candidatura de Datena. Nas páginas internacionais é dizendo que o candidato à vice-presidência dos Estados Unidos, Tim Walz, acena a classe média no seu discurso ontem à noite e diz que Trump une os extremistas dos Estados Unidos. Pensilvânia se torna chave para a disputa americana. Lado a lado, os Obamas, Barack Obama e a mulher Michelle Obama, mostram como os Estados Unidos mudaram. O editorial do Valor Econômico de hoje, o título é: Governo precisa enfrentar o déficit estrutural crescente. No caderno Empresas, consumo e serviço reduzem investimento, mesmo com aumento de receita e lucro. A empresa Vibra antecipa compra de 50% da Comest Energia. Há mais mulheres nas diretorias financeiras.
Pesquisa aponta que entre 82 diretoras executivas nomeadas em 2024, 24% eram executivas, eram mulheres, um recorde. Após forte alta no pós-pandemia, busca por cursos online cai. Governo federal retoma leilão de terminal de container em Santos. Braskem se manifesta contra indenização da Novonor. Novonor é o novo nome da Odebrecht. Mudaram o nome com aquele escândalo da Lava Jato. Mudaram o nome. Não é mais Odebrecht, agora é Novonor, para ninguém se lembrar. Ford, a empresa Ford cancela o SUV elétrico, a construção, o plano de construir o cargo USV elétrico e admite baixa de 1,9 bilhão de dólares. Empresas e analistas projetam o semestre do setor de tecnologia. Inteligência artificial generativa para anúncio fica de fora de evento da Meta. Holding busca marcas digitais para abrir lojas físicas. Governo federal atendeu o produtor familiar do Rio Grande do Sul, diz o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Fórum Caminhos da Safra discutirá a logística da agropecuária no país. Calor e estiagem afetam produção de sementes de soja para a safra 2024-2025. Incêndio atinge unidade da BRF em Mato Grosso. Caderno Finanças. Piora do cenário freia ritmo de debêntures incentivadas. Ata do Banco Federal Norte-Americano reforça corte de juros em setembro e impulsiona a Bolsa de Valores de Nova York. Governo quer fundo de pensão utilizando esses recursos dos fundos de pensão em obras do PAC. Caixa Econômica Federal tem lucro de 3,3 bilhões no segundo semestre deste ano. IDES cria fundo patrimonial com meta de captar 25 milhões de reais. E por último, Amanda, é aqui a capa do caderno Legislação. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, define Selic para correção de dívidas e indenizações. E também o STJ decide que rodovias devem indenizar por acidentes com animais na pista. É com você. A gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima.